Olá, eu sou a professora Fabíola e hoje vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano. E o nosso tema é a organização de textos normativos e legais. O Estatuto da Criança e do Adolescente será abordado como exemplo. O que são esses textos normativos e legais, né? Vamos lá? Isso mesmo, se você pensou em normas, normatizar, isso refere-se a normas, regras, leis, certo? São aqueles textos que eles vêm junto para integrar um conjunto de regras, né? Essas normas e preceitos pré-estabelecidos por um grupo dentro da sociedade, numa instituição, numa escola ou numa igreja. Eles vão regular essas normas de funcionamento de uma instituição, né, dessa comunidade, como eu já disse, uma empresa. E a nossa escola, temos então o nosso regimento escolar. O texto normativo também é chamado de texto legal. Por que será? A palavra legal vem de legalizar, né? Quando a gente fala em normas ou leis, elas são legalizadas, né? Normatizadas. Por isso também conhecido como texto normativo ou legal. Tá bom? E o normativo significa, então, que estabelece uma regra ou uma norma. Vamos ter como exemplos os contratos, né, de compra e venda de imóvel, ou contratos como um todo, regimento interno de instituições, o nosso regimento escolar, como eu havia dito, Declaração Universal de Direitos Humanos, também é um exemplo de um texto normativo, e o nosso ECA, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu pergunto para vocês, as leis e essas normas, possuem uma estrutura textual ou são textos livres de organização? Vamos acompanhar aqui a leitura de um pequeno texto? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. O que você compreendeu aí desse texto, né? A gente consegue perceber, entender que são leis, regras a serem seguidas. O texto traz essas informações a respeito das leis que amparam o menor de idade, né? A criança e o adolescente. Porém, deixa a desejar na sua organização, certo? Então, vejamos um segundo exemplo. Vamos lá ler outro texto? Capítulo 4 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. Direito 3, inciso 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5, acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Redação dada pela Lei número 13.845 de 2019. E parágrafo único.
É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, né? E aí foi um trecho retirado, né, um texto adaptado do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que podemos observar aí em relação, fazendo uma relação do primeiro texto ao segundo, né? Percebe-se que ele obedece uma estrutura, até no momento da leitura, né, fica mais perceptível por conta dessa organização em etapas a compreensão. E é interessante a gente estar vendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque você aí revê quais são essas leis, né? Esses direitos que cabem aí ao menor. Muito bem. O texto apresenta uma estrutura diferenciada, já vimos aí. Vamos observar por parte. Olha o inicial. Nós temos uma espécie de título lá em cima, sinalizado pelo nome capítulo. Outro ponto a ser observado é essa questão de estar em destaque, letra maiúscula. Vamos compreender essa estrutura, então, né? Antes da gente iniciar, vamos falar um pouquinho do ECA, né? Esse ECA é um texto normativo legal, né? Pois refere-se às leis, como eu já disse. E o que é uma lei? É uma norma jurídica imposta pelo Estado. E o que faz, será, né? Regulamenta direitos e obrigações. Olha só, regulamenta direitos e obrigações. De que forma? Permite, proíbe ou obriga todos os cidadãos seu cumprimento. E qual é esse objetivo? A paz social, evitar o caos. Então, vamos lá para a estrutura do texto normativo. Vamos começar, antes da gente falar das 3 etapas do texto, vamos comentar aqui sobre a formatação da página. O texto normativo deve ser digitado na letra Times New Roman, no tamanho 12, né, corpo 12, com espaço entre linhas de 1 centímetro e espaços entre parágrafos também de 1 centímetro, isso em uma folha de papel A4. As palavras e as expressões em latim, e aí nós vamos estar encontrando em alguns textos normativos essas expressões em latim, tá? Ou em outras línguas estrangeiras são gravadas em itálico. O recuo da primeira linha também deve ter aí uma margem de 2,5 centímetros. Recomenda-se que a margem esquerda tenha pelo menos 3 centímetros, certo? Então vamos às partes do nosso texto normativo, para você poder identificar esse texto, né? Vamos lá? Deve possuir, então, 3 partes básicas. A parte preliminar, a parte normativa e a parte final, correto? Temos aí, como exemplo, né, novamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Primeira parte, então, a parte preliminar. Olha só, em destaque temos aí uma espécie de cabeçalho do texto, certo? E ele se refere à epígrafe, à ementa, o preâmbulo, enunciado do objeto e indicação de aplicação das disposições normativas. Esses 2 itens finais, na verdade, eles acompanham um pouco a ementa, tá bom? Como se fosse um desdobramento dessa ementa. Vamos lá, então, para a parte preliminar, a epígrafe. O que vem a ser a epígrafe? Deve ser grafada com letras maiúsculas, certo? Devendo conter, primeiramente, uma indicação numérica. Como estamos falando do ECA, né? Estamos aí trabalhando com texto normativo em leis, né? Texto normativo legal. Então, vem ali na nossa epígrafe o número da lei e a data da publicação, tá? A lei, a data da publicação e também aí o órgão onde ela é publicada e identificada, certo? Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Embaixo temos publicado no DO, é o Diário Oficial, de 16/7/1990. E ele tem também uma indicação de página, certo?
Compreendido conforme o exemplo. Vamos então para a ementa. O que vem a ser a ementa? Observe que a letrinha está em itálico, correto? Deve indicar de forma concisa o objeto do texto normativo, né? E ser grafada na fonte 10, também em itálico, né? Como já comentei. Alinhado à direita, correto? E aí ele te dá uma indicação de 9 centímetros de largura. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. A ementa é, de fato, essa lei refere-se a qual direcionamento, né? A criança, poderia ser ao idoso, de repente a uma instituição. Então, é na ementa que fica aqui bem sinalizado, né? E preciso o objeto do texto normativo. Certo? Temos, então, o preâmbulo. O que vem a ser o preâmbulo? É o que indica o órgão, né, ou instituição competente que faz, digamos, dar a base legal para essa lei, tá? É a instituição competente, né, para a prática do ato e sua base legal. Quem a determina e quem a sanciona, né? Essa lei. O presidente da República, aí 2 pontos, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Correto? Então, esse é o preâmbulo, certo? Vamos, então, agora para a segunda etapa, que seria a parte normativa. Essa parte aqui é a parte propriamente dita do texto, né? Se fôssemos aí dar uma marcação em parágrafo, seria, né, o desenvolvimento do nosso texto. Então, vamos lá. Parte normativa. A parte normativa compreende o texto das normas de conteúdo relacionadas com a matéria regulada, ou seja, refere-se à lei em específico, certo? São os artigos e ele vem distribuído em partes também, né? Uma subdivisão, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e etc. Né? Temos os itens, vamos falar do agrupamento. E essas expressões utilizadas, elas demarcam o início e o fim, tá, de uma pauta tratada em um texto de lei. Definem o início e o final daquele assunto, certo? Então, vamos olhar, então, essa parte normativa aqui, né, composta por esses itens aí. Os artigos, o caput, né? Parágrafos, incisos, alíneas, itens e vamos falar da questão do agrupamento. E temos então a parte final. Qual seria essa parte final? Corresponde a disposições pertinentes às medidas necessárias para a implementação das normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, se for o caso, além da cláusula de vigência e cláusula de revogação, quando couber. Tá? É o caso do artigo que indica o início de vigência, se imediato ou após certo prazo, ou o caso de uma regra transitória, que possui uma vigência determinada, e vem como os últimos artigos de lei, o que eu ia colocar como resumo. O que é essa parte final? Por exemplo, se a minha lei 069, né, do ECA, ela, digamos que ela possui aí, se eu não salvo recordo, 267 artigos. Os últimos artigos, por exemplo, 264, 65, 66, eles ficam aí dispostos para indicar quando a lei inicia, qual é a vigência, se é uma lei temporária, se está revogando alguma outra que já existe, né? Existente ou ampliando algo parecido. Então, é o que vem determinar os últimos, na verdade, os últimos artigos da lei. Ok. Como exemplo, então, da parte final, aí os artigos que encerram essa lei. Vamos, então, para as subdivisões da parte normativa. O que vem ser o artigo? É a unidade básica para apresentação, divisão e agrupamento de assuntos, né? A lei, ela vem sinalizada por esses artigos. Tá bom? Ele vem com 3 letras em negrito, ART, e em seguida a numeração, certo? Essa abreviatura ART, ela é separada dos textos, tá? Por 2 espaços, correto? Iniciados com a letra maiúscula. Exemplos, aí conforme mostra, artigo 53.
Segundo momento da parte normativa, os parágrafos. Vejam aí esse sinal, né? Esse sinal gráfico que indica parágrafos, correto? Eles constituem, na técnica legislativa, a imediata divisão de um artigo. Né? Aquele artigo 53, ele vai ter desdobramentos, então ele é sinalizado por parágrafos, tá? E esse sinal acompanha aí o início, então, do texto que se refere ao parágrafo. Consagra-se a prática da numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir do parágrafo 10. Certo? Os textos dos parágrafos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto final. Vamos ao exemplo. Temos também a questão do parágrafo único. E aí, quando não tem esses vários desdobramentos, correto? Grafados com letra maiúscula. Terceira parte são os incisos. São utilizados como exemplos discriminativos de artigo ou parágrafo, tá bom? Se o assunto nele tratado não puder ser condensado no próprio artigo. O artigo ele fala de uma lei, eu preciso desdobrar, porque tem várias áreas dentro daquela lei, e aí eu vou fazendo os meus parágrafos, os meus incisos também, sinalizados pelas letras algarismos romanos 1, 2, 3 e assim sucessivamente. As alíneas ou letras constituintes, elas são os desdobramentos dos incisos, correto? Lá tem um assunto e eu vou desdobrar esse inciso e aí vem as alíneas. Elas são marcações através de letra A, B, C, com letras grafadas com letras minúsculas, tá bom? Muito bem. Exemplo da estrutura da alínea, vamos lá, olha só, artigo, aí vem um parágrafo primeiro, aí vem um desdobramento dessa autorização, né, que diz assim, a autorização não será exigida quando? Letra A, tratar-se da comarca contínua, B, então esse aqui são as nossas alíneas, tá? Subdivisão da parte normativa ainda, o 5º item, que é o nosso item, são os desdobramentos das alíneas, correto? Muito bem. Exemplo, ó, ali tinha A e B, mas no B eu tenho mais 2 desdobramentos marcados pelos números, né? 1, 2, seguidos de parênteses. E temos os agrupamentos. Essa parte aqui é interessante, como foi mostrado no primeiro texto. Esses agrupamentos, eles vêm marcados por capítulo, parte 1, parte 2, que os textos ficam organizados por assuntos, e aí facilita encontrar essas leis. Correto, gente? Muito bem, o exemplo, ó, seção 3 da autorização para viajar, artigo 83. E outros textos como a Constituição, Código Penal, regulamentos, atas, regimento de condomínio, regimento escolar, como já havíamos dito. Vamos ver então a linguagem dos textos normativos. Olha só, essa linguagem ela deve ser simples, objetiva, clara e precisa, né? Para que não haja ambiguidade ou duplo sentido. Correto? Temos aí algumas marcações dentro desse uso dessa linguagem. Os verbos, eles vão se apresentar de 3 maneiras. No presente do modo indicativo, temos também o verbo na forma nominal infinitivo e temos também o modo imperativo, tá bom? Aí temos um exemplo de cada um, certo? Para compor o vocabulário técnico, além dos verbos, faz também o uso do advérbio, claro, tá? E de palavras que indicam a generalidade, ó, todos são iguais perante a lei. Vamos exercitar um pouquinho? Então, olha só, na primeira atividade nós temos uma tirinha, tá? Em que o personagem Franjinha, ele fala um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz essa referência. E aí, na questão, ele te pergunta, né? Esse ECA, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ser considerado, em se tratando de um conjunto de normas, um texto argumentativo, normativo, narrativo ou descritivo? Certo? Então, vamos lá? Você disse o quê? Normativo, muito bem. Então, gente, olha só, ficamos por aqui. Tá? Eu sou a professora Fabíola e qualquer outra dúvida e mais informações e mais atividades, acesse a plataforma Eduque.